Saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus pela sua vida, pela oportunidade que nós temos de juntos poder nos louvar, adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Temos uma visitante. Qual é o seu nome, querido? Gilga. Gilca. Paz do Senhor, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, viu? Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema confiança em Deus. Havia uma marca nos anos 80 de armário de ferro que chamava marca Fiel. Era assim chamada pela sua estrutura forte e por haver um sistema de travas que não permitia que quem não tivesse a chave pudesse abri-lo com facilidade. O acesso ao Deus da nossa salvação só pode ser alcançado através da chave chamada Jesus Cristo. Mas para aqueles que a possuem, permite um cuidado e uma atenção eterna. O verso que nós tratamos na semana passada, foi Salmo 7, versos 1 e 2, que diz: Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Estar debaixo das asas de Deus é a certeza de nunca estar sozinho. E no tempo da dificuldade, estar certo do cuidado, do amor, do Altíssimo. O que as pessoas mais sofrem nos dias de hoje é na solidão. Pessoas mesmo casadas, solitárias. Pessoas que convivem junto, mas que se sentem sozinhas. Cada vez mais as multidões elas se reúnem nas grandes cidades e mesmo assim as pessoas se sentem sozinhas. Davi sabia disso e depositava sua confiança não em homens, não em carros ou cavalos, mas sua confiança estava em Deus e nele somente. Se você não depositar a confiança em Deus, você vai sofrer. Porque os homens nos frustram. Você depende de pessoas, você acredita em pessoas, você espera que as pessoas honrem os compromissos que fizeram com vocês e às vezes você se frustra. Quando você confia em Deus, quando você coloca a sua confiança no Altíssimo, não há possibilidade de você se frustrar. A palavra de hoje tem como título Deus, o reto juiz. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Salmo 7. Salmo 7. Assim diz a palavra de Deus, Salmos, capítulo 7, verso 1 em diante. Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi, o benjamita. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e a alcance, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostre a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, louvamos o teu nome. Tua palavra, Pai, é viva e eficaz. Tua palavra, Pai querido, transcende épocas e eras e nos alcança nesta noite, Pai. Estamos aqui, Pai querido, não como uma reunião social, mas estamos aqui para ouvir a tua voz. Precisamos da tua direção, Pai. Que o teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, Pai. Peço que o Senhor me capacite
a ser um instrumento do Senhor nesta noite, e que eu possa trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder assentar em nome de Jesus. Uma das grandes deficiências que nós temos nos dias de hoje é o nosso judiciário. As ações, elas demoram demais. Nós estamos com uma ação muito bem assessorada pela nossa irmã Shirley, que já passa de 2 anos. Uma coisa simples, sem nenhum tipo de problema, e simplesmente a solução definitiva não sai. As pessoas que têm nas suas mãos o poder, eles não utilizam isso com sabedoria, não dão a importância devida para as situações. Mas Deus, ele é diferente. Além de ele não tardar e não falhar, ele é reto em seu juízo, ele não falha. O primeiro versículo que nós vamos meditar, de 3 ao verso 5. Para melhor entendimento, eu vou ler o 3 novamente. 3, 4, 5. Davi está sendo perseguido, e ele fala: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpa, se nas minhas mãos a iniquidade, se paguei com o mal a quem estava comigo em paz, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Davi foi extremamente ousado. Além de colocar o seu próprio coração diante de Deus, ele fala: se eu realmente estou fazendo isso, que eles acabem comigo. Uma extraordinária evidência da profunda confiança que Davi tinha em sua própria integridade, estando disposto a suportar qualquer gênero de castigo, embora temeroso, desde que fosse encontrado culpado em algum dos crimes que ele era acusado. Davi não está sendo soberbo, dizendo que ele não peca. Se você olhar isso rapidamente, parece que Davi está sendo soberbo. Não, ele está se defendendo das acusações que foram feitas contra ele. Você tentou usurpar o trono, você tentou roubar a glória, você tentou fazer isso, fazer aquilo. Ele fala: disso eu não sou culpado. Senhor, sonda o meu coração, vê se teve alguma intenção em relação a isso. Salmo 66, 18, mesmo Davi fala: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. É de certa forma um complemento do Salmo 7, em que ele fala: se o Senhor olhasse no meu coração e ele visse que há maldade no meu coração, nesse aspecto, ele não me ouve. Deus, ele faz assim. Muitas vezes nós levamos petições a Deus e não há interesse no nosso coração em relação àquilo que estamos pedindo. Não adianta você querer pedir algo que é fora da vontade dele, porque ele não vai atender. Você pode fazer a campanha, você pode fazer a subida no monte, você pode fazer o que você quiser, mas Deus, ele não vai contra aquilo que ele mesmo determina, e aquilo que é certo e correto, porque por isso que ele é um reto juiz. Se pudermos levar à presença de Deus uma boa consciência como esta, sua mão certamente se estenderá para nos proporcionar a assistência devida, quando você está certo diante do Senhor. Por isso que as situações, elas têm que ser feitas de uma maneira muito com calma e oração. E todos os dias acontece alguma coisa em que você é testado. Ontem saí com a Rosângela, e aí a gente pediu uma porção de um franguinho lá, petisco, e eu falei: esse cara não marcou na comanda. Quando veio a conta, batata. Eu poderia pagar aquilo e ir embora. Mas eu falei para ele: senhor, detalhes como esse demonstram se você tem o espírito correto ou não. Eu não estou me gabando em relação a isso, estou dando um exemplo para você. Situações e situações são colocadas na nossa presença em que nós temos a decisão de fazer o que é certo ou o que é errado. A diferença é que você pode até ter uma vantagem no momento, mas diante de Deus você é encontrado como uma pessoa iníqua, como uma pessoa impura. Mas como às vezes sucede que aqueles que nos molestam o fazem porque são provocados por nós, ou ardemos do desejo de vingança, quando ofendidos somos impedidos de receber o socorro divino. Além de você agir certo, você tem que ter uma disposição de coração correta também. Se o teu coração, quando vai diante de Deus, é um desejo de vingança, ele não vai te atender. Falávamos hoje de manhã sobre isso, sobre essa condição do atender de Deus às nossas orações.
Nós sabemos que tem uma determinação na palavra que nunca um justo mendiga o pão. Mas se você se agir e se portar de maneira injusta, o que Deus faz é Ele aperta o parafuso. Você vai ter que aprender de alguma maneira. A preocupação maior de Deus não são os seus 70, 80, 90 anos aqui na terra. Não são. As pessoas elas proclamam a grande prioridade daqui na terra, mas não é aqui na terra. A prioridade dele é a eternidade. E se você tiver que gemer um pouquinho mais, Ele vai fazer com que você geme. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós os repreendemos. Algum castigo físico. Colocamos de castigo. Tiramos alguma coisa deles. Por que nós fazemos isso? Para que haja um bem maior no decorrer da vida. Quando eu chamo a atenção e eu falo, olha, tem que ensinar as crianças, tem que falar, porque se as crianças aqui, elas não se comportam, elas não vão se comportar na escola, não vão se comportar numa festa, e conforme elas vão crescer, elas vão achar que elas são o centro da atenção, e elas vão sofrer. Nós temos que corrigir as nossas crianças quando cedo, para que quando ela estiver maior, ela não se esqueça do caminho. Tem um versículo muito interessante nas Escrituras que fala assim, não incitei seu filho a ira. E por muito tempo eu pensava assim, olha, eu não vou incitar meu filho a ira, eu não vou ficar cutucando, como eu cutuco a minha filha, vou lá e importuno ela quer ir dormir, vou lá belisco, cutuco. Não é isso. A palavra de Deus está dizendo você não incitar a criança a ira em relação ao Senhor. Quando você não ensina as Escrituras para os seus filhos, quando eu não ensino as Escrituras para vocês que eu considero como meus filhos, eu vou incitar no seu coração a ira contra Deus. A ira contra Deus. Muitas vezes nós oramos a Deus, pedimos o seu livramento, mas na verdade quem provocou a situação fomos nós. Nós sabemos a situação está errada e nós vamos lá e fazemos da mesma maneira. Ou nós agimos no sentido de vingança, de querer realmente que a pessoa ela seja acabada na vida dela. E Davi, de certa maneira, ele começa a agir de uma maneira como essa. A nossa impaciência, muitas vezes, fecha a porta às orações. Porque Deus ele vai nos ensinar como nós devemos agir, como nós temos que proceder. Davi está preparado para ser entregue à vontade dos seus inimigos. E em outra passagem ele fala assim, dura as coisas é cair nas mãos do Deus vivo, mas eu prefiro cair na mão do Deus vivo que tem misericórdia, do que na mão do ser humano que não tem misericórdia. E ele fala, eu estou pronto para ser entregue à vontade dos meus inimigos, para que eles controlem a minha vida, para que me lancem no chão, para que em seguida, publicamente, eu seja exibido como objeto de escárnio, de modo que mesmo depois de morto, eu seja exposto à miséria eterna. O nome dele vai ser reconhecido como um nome cruel, como o nome de um ladrão. Talvez nos dias de hoje, nós não estamos acostumados com essa importância. Mas se nós voltarmos algumas décadas, o nome tinha muita valia. Não havia necessidade de acordos, apenas um aperto de mão, um olhando no olho era suficiente. As pessoas elas tinham um nome a zelar. Hoje não se tem isso. As pessoas não estão preocupadas mais com o nome. Davi estava preocupado com a vida dele, mesmo depois de morto. Ao que iria sobrar de lembrança em relação aos seus filhos, aquilo ia perpetuar sobre a vida deles. Isaías 53, 3, abre por gentileza. Isaías capítulo 53, verso 3. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, falando de Jesus, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Davi está falando a mesma coisa para ele. Que as pessoas olhem para mim e tenham esse tipo de posicionamento, porque vão encontrar em mim uma pessoa iníqua. E ele vem falando sobre a condição da glória. Tirem de mim a minha glória mesmo depois de morto. A palavra glória finaliza o versículo com o sentido de memória, ou seu bom nome, como se quisesse dizer, meu amigo, meu inimigo, não só me destrua, mas também depois de matar-me, falem de mim nos mais vergonhosos termos, que
que o meu nome seja mergulhado na lama ou na imundícia. Ele está falando algo muito sério. Eu vejo uma situação semelhante a essa, quando os judeus eles negam Cristo, solicitam que seja salvo Barrabás, e quando eles são confrontados, eles dizem que caia sobre nós e os nossos descendentes o sangue desse homem. E não é bíblico, não é estudo teológico, mas quando eu vejo o holocausto judeu na Segunda Guerra, eu vejo talvez uma grande resposta de Deus, em que mais de 8 milhões de judeus são mortos. A palavra tem autoridade e tem poder. Cuidado com o que profere da sua boca. O que sai da sua boca é o que está cheio do seu coração. Salmos capítulo 7, verso 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Davi agora, ele não só expõe a condição dele, em que ele fala que ele é livre, que ele é livre daquelas acusações, e agora ele convoca a presença do Senhor e fala: Deus, levanta-te em ira, em oposição à fúria dos meus inimigos. Quando nós nos encontramos em situações idênticas, nós temos respaldo em agir dessa maneira, porque nas Escrituras está mostrando um homem segundo o coração de Deus agindo, mas não havia motivação no coração de Davi de vingança, não havia no coração de Davi o desejo de ele ser exaltado, ele simplesmente estava querendo justiça. Quando os ímpios se inflamam contra nós e lançam sua raiva e fúria para nos destruir, devemos humildemente rogar a Deus que também ele se inflame. Falando de outra forma, que ele revele que tem tanto zelo e poder para nos preservar, quanto a inclinação que os inimigos têm para nos destruir. Pastor Paulo, você está dizendo para mim que então, se alguém me maltratar, eu posso pedir que Deus o destrua? Tudo você pode, nem tudo você te convém. Jesus Cristo, diante da mesma situação, o que ele faz? Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele, como uma ovelha muda, ele foi levado para o matador. Nós temos duas situações. Há a abertura para você fazer isso, mas será que você consegue fazer isso diante do Senhor sem ira no seu coração? Será que você consegue colocar as pessoas em juízo diante de Deus sem nenhum aperto no seu coração? Se você consegue, faça isso. Eu não ouso fazer isso que Davi está fazendo, porque o meu coração ele me acusa. Quando as pessoas elas vão contra mim, ou quando agem contra mim, o meu coração se me inflama de tal maneira que eu quero realmente que Deus destrua. Então é melhor eu pedir que Deus perdoe do que Deus realmente se levante contra a vida daquelas pessoas. A expressão levanta-te é tomada no sentido figurativo. Falamos bastante isso nos dias da manhã. Nós temos que começar a ler as Escrituras entendendo os textos como eles são. Se Deus assim o permitir, em algum momento da dominical, com uma direção muito clara de Deus, eu vou dar um curso para vocês só de introdução ao Antigo Testamento, algo que o Felipe já leu num livro, que nós vamos começar a ver algumas coisas para você entender que há literaturas e literaturas nas Escrituras. Há textos bíblicos que eles são literais, tem textos que são o próprio romance. Quando nós pegamos Apocalipse, é um texto totalmente figurado, não vai ter ruas de ouro literais, não vai ter uma pérola de verdade, são todas expressões e formas de você se expressar num contexto que era um contexto de perseguição. Os romanos estavam perseguindo os judeus. Conversei um pouco com a Shirley pelo telefone, pelo zap em relação a isso. Há muita condição figurativa. Deus ele não vai se levantar porque alguém está falando. Primeiro que ele não está sentado, ele é Espírito. Então toda essa linguagem é uma linguagem figurativa, para significar que ele está clamando que Deus tome o nome dele e leve para o seu próprio tribunal. Aqui se aplica a Deus porque quando aparentemente ele se demora em nos socorrer, parece que ele está dormindo. Quando você não age ou você não reage, parece que você está dormindo. Às vezes eu chamo a atenção de um, chamo a atenção de outro. Acorda! O que ele está falando com muita liberalidade diante de Deus, ele está falando: Deus, olha para a minha causa.
Eu já mostrei que eu sou pecador, mas que nesse caso eu sou isento dessa culpa. Age, Senhor, levanta-te. Davi também, pouco depois, roga-lhe que ele acorde, pois da parte de Deus parecia que não prestar assistência a alguém que se encontra muito aflito e opresso de todos os lados era o mesmo que alguém que está com sono. Quantas vezes você, diante de Deus, na sua dificuldade, você acha que Deus está dormindo? Não dormita nem dorme? São verdades que você tem que estabelecer no seu coração. Meu Deus não está dormindo. Ele está olhando todas as coisas. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e contemplam tanto os justos como os injustos. No final do versículo ele mostra que nada pedia senão que estivesse em consonância com o desígnio divino. Apesar de ele expressar o coração dele, ele finaliza dizendo: faça segundo o juízo que você mesmo designou. Quem que fez isso também? Jesus. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Davi estaria errado na sua colocação se ele não tivesse colocado a seguinte situação: Senhor, eu estou expondo a minha situação, mas faz segundo a tua vontade, faz segundo o teu juízo, faz conforme o Senhor acha que tem que ser. João 5,15. João, peraí. Não é essa não, peraí. Não é essa referência. Apaga, desculpa. Sempre eu confiro, mas nessa aqui eu não conferi. No final do versículo ele mostra que nada pedia senão o que estivesse em consonância com o desígnio divino. E aqui está a regra que devemos observar em nossas orações. Devemos aqui em cada coisa conformar os nossos pedidos à vontade divina. Mas como que você vai fazer isso se você não lê as Escrituras? Nós pedimos coisas que não estão na vontade de Deus. E você não precisa fazer uma campanha ou separar muito tempo para você tomar essa decisão. Se você já tem um compromisso, se já tem um tempo de andar nos caminhos do Senhor, você sabe que alguns pedidos que você faz não são conformes. Não perca seu tempo, porque Deus não vai te atender. Jamais poderemos orar com fé, a menos que atentemos em primeiro lugar para o que Deus ordena, a fim de que as nossas mentes não se desviem precipitada e impensadamente, desejando mais do que nos é permitido desejar e orar. Nós temos que tomar cuidado com os nossos pedidos. Os nossos pedidos eles têm que ser conformados. Pessoas que já fizeram bolo sabem que você fazer um bolo ele se faz conforme a forma que você está usando. Então nós temos que conformar os nossos pedidos ao que o Senhor está falando e não ao contrário. Muitas pessoas acham que nós mudamos o coração de Deus e isso é uma grande mentira. Mas a partir do momento em que você ora conforme a vontade dele, aquilo vem acontecer. Isso é natural e é normal. Davi, portanto, a fim de orar corretamente, repousa na palavra e na promessa de Deus. E a sequência do seu exercício é essa: Senhor, não sou guiado por ambição, nem por uma paixão violenta e inconsequente, nem por impulso depravado. Olha para o que eu estou pedindo. Salmo 131. Quando você estiver diante de Deus, com uma necessidade, com um desejo, com um pedido, apresente sempre aquilo que você está fazendo, para que o Senhor ele possa dar o respaldo ou não dar o respaldo. Salmo 131, Davi ele fala assim: Senhor, não é soberbo o meu coração. Ele está sondando o coração dele, ele fala: não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O que Davi está falando é: o que eu peço é algo conforme a tua palavra, Deus. O que eu peço é algo segundo os teus desígnios. Visto que Deus, de sua própria vontade, o chamaram um dia para ser rei,
cabia-lhe defender e manter os direitos do homem a quem escolhesse para ser servo. Davi foi chamado por Deus. Falamos hoje pela manhã. Ele estava lá pastoreando as ovelhinhas dele. Vamos sentar, gente, vamos ficar quietinhos. Vamos sentar, vamos. Davi estava quietinho lá, cuidando das ovelhinhas dele. Ele não pediu para ser rei. Samuel chega, faz toda uma sondagem entre os outros irmãos, não é nenhum deles, e aí encontra Davi e unge ele como rei. A partir dali o problema dele começou. O que Davi está falando para Deus é: Davi, para Deus, eu nunca fui chamado para ser rei, eu nunca desejei, no meu coração eu não almejava ser, mas eles estão me perseguindo, e se o Senhor não fizer nada eu vou ser morto. A responsabilidade é sua. É algo com as pessoas que eu faço aconselhamento discipulado, que eu falo do jogo do ping-pong. Se você fez a sua parte, joga a bolinha na quadra de Deus e deixa que Ele faça o que tem que ser feito. A nossa igreja é um fruto disso. Eu não tenho como dizer que isso aqui vai perdurar para sempre, mas ele vai perdurar enquanto Deus assim o desejar. Pessoas vêm, como o Ares vem lá de Ocidental, outros vêm de mais perto, com dores, com dificuldades, uns de ônibus. Isso só acontece pela vontade do Senhor, mais nada. Davi está falando: se o Senhor quiser, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Eu não tenho como lutar contra esse rei, eu não tenho como fazer nada mais. A linguagem de Davi retrata o seguinte: quando eu vivia contente com minha humilde condição de vida, foi de teu agrado separar-me para a honrosa condição de rei. Agora, pois, cabe a ti manter essa causa contra Saul e seus aliados, os quais se esforçam para me eliminar. Teu decreto declarando guerra contra mim. Não é responsabilidade de Davi fazer nada, ele só tem que andar no caminho certo. A mesma coisa funciona para você, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida financeira e profissional. Se você caminhar dentro dos desígnios e os caminhos do Senhor, a coisa vai andar bem. Talvez você não seja uma pessoa rica, talvez você não seja uma pessoa que se dê bem em todas as áreas, mas aquilo na qual você está agindo de uma maneira correta. Tira a Júlia de lá, está muito bagunça nesse canto aí, por favor. Júlia, volta para lá para a mamãe, volta. Se você se mantiver, se você se manter dentro dos caminhos do Senhor, o que vai acontecer é que você vai ser abençoado. Deus não é louco, gente. Ele fala dos contextos de como nós temos que agir, como nós temos que fazer, o que nós temos que falar. Se você se mantém dentro dos caminhos dele, você pode ter certeza que você vai ser abençoado. É normal. Salmo 7,7 diz: reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Davi profeticamente fala do reino vindouro do Messias, se referindo a muitas nações. Aqui Davi fala dos efeitos resultantes do seu livramento. Ele está dizendo assim: Senhor, se o Senhor realmente cumpriu o que o Senhor designou, eu como rei, o que vai acontecer não é simplesmente a ordem ser tomada conta. Eu vou fazer com que a justiça do Senhor seja tão clara, tão patente aos olhos das pessoas, que as nações que estão à nossa volta vão olhar para ti e falar assim: esse Deus é realmente um Deus poderoso. Nós vemos essa condição dentro do reinado de Davi. Havia guerra, sim, mas as pessoas elas tinham um temor santo. A gente vê a condição em reinados distantes, depois de Davi, em que as pessoas mandam uma pessoa com lepra: olha, eu quero ser curado porque eu vi a autoridade do poder do Deus de Israel. Um Deus com autoridade, com poder. E essa decisão é o que Davi está falando. Gente, a minha ação como rei, eu sendo livre dos meus perseguidores, o que vai acontecer é algo muito mais do que o meu livramento. Davi faz alusão à prática de um povo que estava em volta do seu rei. É algo que funcionava como um tabernáculo. Quando o tabernáculo se parava, todas as tribos de Israel ficavam em volta. É como se fosse uma assembleia solene. As pessoas ouvem a voz do Senhor e atendem. Nós temos um chamado solene do Senhor para um culto domingo à noite. E você atende esse clamor porque o Senhor coloca esse desígnio no teu coração. Não é para me ver, porque tem milhares de igrejas em todo Brasília, em que você pode ir muitas vezes muito mais perto da sua casa.
Você recebe o clamor do Senhor, o Senhor fala, dá ordenança e você ouve, e você vem comigo aqui poder o que? Cultuar o Senhor. Nós colocamos Deus no centro, porque Ele tem que estar no centro, e nós podemos adorar e glorificar o seu nome. No mesmo sentido, Davi acrescenta imediatamente a seguir que Deus, que por algum momento se manteve quieto e guardou o silêncio, em algum momento se ergueria tão alto que não só uma ou duas, mas todas as nações poderiam contemplar a sua glória. Ele está falando dos tempos finais. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Amém. Você pode fazer isso agora ou na marra depois. São duas opções que você tem. Davi está falando assim, esse reino, o Senhor ele vai ser tão exaltado. Davi é uma pessoa que é lembrada até hoje como uma referência. Vai ser lembrado de tal maneira que as pessoas elas vão querer vir ao Senhor buscar a sua graça. Davi finaliza o versículo fazendo uma comparação interessante, ou seja, ainda que não fosse necessário ter em consideração apenas um homem, é indispensável que Deus conserve o mundo no temor e na reverência do seu juízo. O que Davi está falando é, apesar de um homem não fazer diferença, você não faz diferença. As pessoas olham, não, Deus ele precisa da minha adoração, precisa do meu louvor. Deus não precisa de você. Se você vem a dominical ou não veio, se você foi ou não foi, para Ele não faz diferença. A glória dele não aumenta pela sua presença. A glória dele não aumenta porque você levanta as mãos aos céus. Você aumenta a sua glória quando alguém te elogia. Deus não. Mas Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Para Ele é impensável deixar com que você se perca, porque o teu nome está rolado no livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo. E Ele não pode voltar atrás, porque Ele assim determinou. E Ele, como Rei, não permite que isso aconteça. Salmo 7:8 diz: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Será que você consegue falar isso para Deus? Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Novamente, Ele não está falando a inteireza do seu coração. Ele está falando especificamente em relação àquele assunto, àquela acusação que está sendo feita. Nenhum ser humano pode se apresentar diante de Deus como íntegro. O Senhor ele não encontra ninguém na terra justo, não há um sequer na terra, nenhum sequer, exceto a figura de Cristo que veio e agora está junto ao Pai. O Senhor, Ele julga os povos. Essa cláusula está estritamente conectada ao verso anterior. Davi orou a Deus para que Ele se revelasse como juiz das nações. E agora ele assume como uma verdade certa que julgar as nações é um ofício apenas de Deus. E não é um julgamento apenas no fim dos tempos. É um julgamento contínuo. Ele julga toda a terra. Ele está julgando as minhas ações. Ele está julgando o seu pensamento. Ele está julgando a intenção do seu coração. E quanto mais você coloca isso no coração, mais tem temor. Ontem aconteceu uma situação de uma pessoa e eu fiquei questionando, eu falei, Deus, já é 9 horas da noite, só quer que realmente eu mexa com isso? E eu fui orar ao Senhor. E será que precisa mesmo? Porque as pessoas elas perdem a noção. Às vezes eu recebo ligação, a pessoa quer conversar comigo sobre o preço da pizza, sobre o negócio. Gente, é 10 horas da noite, já contei para vocês. Uma vez uma pessoa, eu sou gestor de uma faculdade, e aí uma vez a pessoa queria tratar de boleto comigo, 11h30 da noite, e ele ficou bravo. Eu falei, será que isso é importante? Não, agora também não quero mais. Ficou bravo. As pessoas não têm noção. Mas eu coloco na presença do Senhor cada situação. Eu falo, Senhor, é realmente para fazer isso? É realmente para eu deixar o convívio da minha família, para fazer isso num horário fora? Deus é aquele que julga os povos. Além disso, Ele não fala de apenas uma nação, mas conclui de todas as nações. Ao reconhecer Deus como juiz do mundo inteiro, Ele conclui logo depois disso que Deus manterá sua causa do seu direito, porque Ele não é louco. Deus ele mantém o juízo funcionando, porque Ele não é louco, Ele é fiel aos seus ensinamentos, aquilo que Ele fala e aquilo que Ele determina. Muito frequentemente parece que somos esquecidos e oprimidos, e quando isso acontece, devemos trazer essa verdade à nossa lembrança. Ou seja, Deus é o governante do mundo, e é tão absolutamente impossível que Ele abdique do seu ofício, quando é impossível de
cuidar de você. Porque quando Ele permite que a palavra dele seja quebrada ou fraudada na sua vida, a palavra dele cai por terra e Ele não vai deixar isso acontecer. Não é por sua causa. Quando você lê Ezequiel, você vê ele fala assim: não é por você, povo rebelde, que eu estou fazendo isso, é por causa da minha própria glória. Qualquer ser humano falando isso seria soberbo. Deus não. Ele fala em relação à manutenção da sua glória. Quando Ele vê você, indivíduo, Ele tem uma palavra sobre a sua vida, é específica. Você não é uma Coca-Cola, que é tudo igual. Você é uma pessoa específica, em que Ele cuida de você de uma maneira específica. Nós temos dificuldade em fazer isso, mas Deus não. Deus, Ele é como se fosse um grande diamante com muitas formas e facetas. E Ele olha e cuida você de uma maneira perfeita, exatamente como tem que ser cuidado. E às vezes nós olhamos e falamos assim: por que Deus está me apertando dessa maneira? Sendo que o outro está deixando livre. Algumas vezes o Felipe, já num momento de crise, ele liga assim: poxa, eu olho para o meu amigo que ele está tão bem, como ele não faz nada, por que ele está bem? A gente não pode olhar. Davi fez isso também. Ele olhou para a prosperidade dos ímpios e ele ficou constrangido. Ele queria aquilo para ele também. Deus, Ele é o governante do mundo e é absolutamente impossível que Ele se abdique do seu ofício. Também é impossível que Ele negue a si próprio. Da fonte de Deus fluirá um manancial contínuo de conforto, ainda que uma longa sucessão de calamidades nos comprime. E muitas vezes você passa por uma sequência de desgraças. Uma sequência. Você começa a falar assim: por que está acontecendo isso? E vai acontecendo, e vai acontecendo. Independente disso, Deus está do seu lado. À luz dessa verdade, nós podemos seguir seguramente que Ele vai cuidar de defender a nossa inocência. Seria contrário a todos os princípios de um são raciocínio supor que aquele que governa muitas nações negligencie a sua vida. Ele não seria Deus se Ele não cuidasse de você como uma menina dos olhos dele, como uma pessoa que é importante para Ele. Não porque Ele precisa de você, mas porque você precisa dele. Quando nós somos abençoados por Deus, nós temos que entender que é o amor dele por nós, não é o nosso por ele. Não há um amor como o de Deus. Há um amor de mãe. Não, o amor de mãe não é nem parecido com o de Deus. O amor de Deus é incondicional. O amor de mãe, o amor do homem é condicional. Falava com alguém essa semana sobre o amor condicional e a pessoa: não, eu amo sem querer nada em troca. Eu comecei a pontuar algumas coisas, a pessoa me falou assim: realmente meu amor é um amor egoísta. O que sucede com respeito aos juízes neste mundo jamais sucederá com respeito a Deus. Ele não pode, entre aspas, ele não pode, como sucede com os juízes da terra, estar tão ocupado com os negócios grandes e públicos que venha negligenciar os problemas individuais por uma questão de incapacidade. Deus não deixa de te ouvir, independente de você ser pecador ou não, e nós o somos. Toda oração sua chega aos altares do Senhor, exceto as orações dos maridos que maltratam suas esposas. A oração bate no teto, a palavra dele está falando. Se nós não cuidamos da nossa esposa, como Cristo amou a igreja, as nossas orações elas são retidas. Mas o peso e o jugo que quem recebe essa noite, nosso irmão Nicolas, tá? Se você não cuidar direitinho da Aisla, saiba que você pode orar, que não vai fazer absolutamente nada. Davi, uma vez mais, introduz a visão da sua integridade, ou seja, que ele não podia, segundo o exemplo dos hipócritas, fazer o nome de Deus um mero pretexto para melhor promover os seus próprios propósitos. Ele não estava dizendo diante de Deus que ele era limpo, ele estava falando, comparando com aqueles homens, eu sou puro. Em relação àquilo, será que Davi agiu certo? Creio que não. Mas Davi é um salmista, ele escreveu o salmo, está aqui escrito. Essa condição de Davi mostrar que ele era mais puro em comparação com os outros é muito fácil. Quero ver você se comparar com alguém melhor que você. Por que nós nos comparamos sempre com pessoas que são piores do que nós? É assim que nós fazemos. Nós nunca nos comparamos com alguém que é melhor do que nós, porque nós queremos estar sempre por cima. Nós temos um prazer mórbido em ver o nosso irmão e a nossa irmã cair.
Hoje eu ouvi uma mensagem muito triste. Nós temos que orar pelo nosso irmão Sebastião. Ele está perdidinho, jogadinho. Ele precisa de que nós o alcancemos de oração. Não adianta você ligar para ele, você pode tentar, mas ele não atende. Ele precisa das nossas orações. A luta e a dificuldade que foi sobre a vida dele foi muito mais forte do que ele pode suportar, pelo menos neste momento. Não, eu reconheço ele como homem de Deus. E eu tenho que orar, de que você também ore, para que Deus o restaure e restitua na alegria da sua salvação. Como é possível que Davi aqui se gabe da sua própria integridade diante de Deus, quando em outros passos ele suplica a Deus que entre em juízo com ele? A resposta é fácil. O tema aqui desenvolvido não é que Davi está dizendo que ele é limpo, mas ele está falando que ele é limpo em relação àqueles que o perseguem. Quando cada santo é passado em revista pelo juízo divino, quando você se apresentar diante do Senhor, diante do juízo divino, você vai ser encontrado como culpado. Esse é o teu veredito: culpado, inferno, perdição eterna. Não há um ser humano na face da terra, de Adão até o último, antes do toque da trombeta, que seja digno de abrir os selos. Tem uma passagem de Apocalipse que eu gosto bastante, em que quando João ele está lá escrevendo Apocalipse, naquela visão dele, que não é literal, ele está tendo uma visão. Ele olha um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E o anjo olha para ele e fala assim: não foi encontrado ninguém digno de abrir os selos. Ninguém, de Adão até o último. E João começa a chorar. E aí o anjo olha e fala assim: mas um foi encontrado, o Messias, o Cristo, o leão da tribo de Judá. É em cima dele que nós vamos mudar nosso status de culpado para salvo. E vê uma ilustração aqui que é totalmente sem propósito, mas que vai gravar o teu coração. Você já foi em banheiro de restaurante? Quando você vai entrar, está lá o negocinho escrito ocupado, né? Quando abre, está escrito livre. Quando o sangue do Cordeiro foi identificado na sua vida, de ocupado, vai passar para livre. Você vai poder entrar. Glória ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Quando cada santo é passado em revista pelo juízo divino e seu próprio caráter é testado por seus próprios méritos, a questão é muito diferente, porque em tal conjuntura o único santuário ao qual ele pode recorrer em busca de segurança é a misericórdia de Deus no dia do juízo, ou em qualquer momento da sua terra aqui. Não se coloque como santo, não se coloque como justo, não se coloque como uma pessoa melhor do que as outras. O primeiro degrau da bem-aventurança é humildade. Sempre se coloque menor do que os outros. Quando você assim o fizer, Deus ele vai exaltar o teu nome. Não porque você merece, mas porque a palavra dele diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. Quanto mais você conhecer das Escrituras, mais você vai começar a andar em terreno plano. Se você deixar as Escrituras de lado, o que vai acontecer é que você vai encontrar pedras de tropeço em toda a sua vida. Algumas vezes você vai tropeçar e cair, e vai ser bem difícil de você levantar. Firme os seus pés na palavra, confie em Deus, porque Ele é o teu reto juiz. Eu não sou reto, mas Deus é. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. A Sua misericórdia, Pai, é de eternidade em eternidade. Nós não somos dignos de que entremos na Sua morada, mas o Senhor diz uma só palavra e nós seremos salvos. Muda o nosso status, Pai querido, de culpados, Pai querido, para inocentes ou inocentados no sangue do Cordeiro de Jesus. Converte o nosso coração, Pai querido, a um coração temente ao Senhor, não medroso, mas temente, porque o amor afasta todo medo, Senhor. Que nós possamos ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos caminhar, Pai querido, buscando cada vez mais a glória do Teu nome, não a nossa glória. Que nós possamos olhar, Pai querido, para os nossos aparentes reveses como momentos e demonstrações do Teu amor para a nossa correção. Que nós possamos olhar para Ti, Pai, que não como um Deus que dorme, mas um Deus, Pai querido, que cuida de todos aqueles que são seus e que tem os olhos sobre toda a terra.
Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.